dela seja constante, Pai. Que a presença dela seja constante em nossas vidas, levando a Tua palavra. Deus, Que o Senhor possa derramar toda a unção, graça e poder sobre a vida dela. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa conduzi-la, Pai. Que nada que ela venha falar aqui, Deus, venha sair dela, mas sim através do Teu Espírito Santo. Assim nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A presença do Senhor que nos sustenta, amém? A graça dele nos basta. Que privilégio estarmos nessa manhã reunidos na presença do Senhor. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã nós vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao 13. O título dessa ministração é O Segredo de Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. Que maravilhas, né, irmãos? Nós podemos estar contentes mesmo com as situações adversas que vêm sobre a nossa vida, nós podemos estar contentes, porque nós temos um Deus que se alegra com o bem daquele que o serve. Glória a Deus. Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? No verso 12 ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus pela vida de Paulo, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele falou, eu sei passar por todas as coisas, mas eu aprendi a viver bem em todas elas. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor ache guarida em nossos corações nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, cada um que assiste essa live, cada um que está aqui presente, cada um que está nos seus lares, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, que essa palavra venha trazer frutos, Senhor, que, meu Deus querido, um fruto bom que permaneça, Senhor, que nós realmente possamos aprender com Paulo, nessa manhã, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Pai, porque isso não é uma utopia, Senhor, isso é um modo de vida que o Senhor quer para todos aqueles que te servem, Pai, para todos aqueles que buscam o teu santo nome. Porque por mais que Paulo passava dificuldades e lutas e mais lutas, ele estava contente, ele se alegrava no Senhor, porque a alegria dele, a suficiência dele vinha do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque a tua graça é suficiente na nossa vida e o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado. Nos ensina nessa manhã, Espírito Santo da verdade. Ensina essa palavra em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E como Paulo... O apóstolo Paulo, tão inteligente, tão instruído nas Escrituras, ele falou, eu aprendi, quanto mais nós também temos que aprender. A nossa vida com Deus é um aprendizado diário. E quem nos ensina é o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Jesus falou, quando Ele vier, ensinará a vocês todas essas coisas. É o Espírito Santo que nos ensina a cada dia como nós vivemos na presença de Deus. E o apóstolo Paulo ele falou assim, olha, eu aprendi. O aprendizado na nossa vida pode ser algo mais fácil, menos doloroso, se nós nos aplicarmos, se nós quisermos conhecer, se nós tivermos esse interesse de buscar o conhecimento. Porque às vezes nós esperamos acontecer algo de ruim, algo trágico nas nossas vidas, para que nós possamos aprender com as experiências dolorosas, mas não deve ser assim. No mundo tem um ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas o conselho é essencial para que nós tenhamos uma vida na presença do Senhor. Provérbios fala ao contrário, ele fala pelo conselho
a cidade se estabelece. Pelo conselho, o rei reina com justiça. Então, é pelo conselho do Senhor que nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, realmente, nós temos que aprender com as experiências dos outros, nós temos que aprender com as experiências que estão na palavra do Senhor, porque o Senhor deixou toda essa palavra para que nós possamos aprender com aqueles que viveram, com aqueles que tiveram uma vida diante de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que possamos obter conhecimento por meio das Escrituras. Então, tudo que está aqui na palavra é para que nós possamos conhecer e não sofrermos as consequências da falta de conhecimento, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que quando nós nos aplicamos a conhecer a vontade de Deus, conhecer o modo que devemos viver, nós temos uma vida mais feliz, mais contente. E muitas vezes, quando nós rejeitamos o conhecimento, esse conhecimento vem de uma forma dolorosa ou nunca chega a vir sobre as nossas vidas, porque nós rejeitamos o conhecimento se perecemos sem ele. Por isso, nós devemos aprender alguma coisa com Paulo. Esse homem tão sábio que falou assim, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. A primeira coisa que Paulo nos ensina nas suas cartas, lá em 2 Coríntios 10, 12, é que para que nós tenhamos uma vida sempre contente, nós não devemos nos comparar uns com os outros. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Diz assim, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns, como se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Aqueles que se comparam com outras pessoas, agem sem entendimento. Gálatas 6, 4 e 5, Paulo reforça essa ideia. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Paulo fala, aquele que se compara com o outro, age sem entendimento. Aquele que nós não devemos comparar com ninguém, porque cada um deve levar o seu próprio fardo. Sempre quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós sempre iremos perder. Eu ouvi isso numa ministração e gravei isso no meu coração. Porque nós nunca somos iguais às outras pessoas. Ou nós vamos comparar, eu vou comparar a minha vida com a de outro pregador. Eu vou falar assim, ou eu falo assim, olha, eu prego melhor do que aquele pregador. Aí a arrogância sobe no meu coração e a palavra do Senhor diz que a arrogância precede a queda. Nós vamos ser arrogantes e o Senhor não vai estar em nós, não vai agir por meio de nós, porque nós vamos confiar em nós mesmos. E tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. Se eu me comparar e falar, eu prego melhor, eu faço isso melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, eu faço administração melhor, eu sirvo melhor como diácono, eu decoro melhor a igreja, eu faço isso, eu vou orgulhar o meu coração e não vou fazer com humildade. E nós temos que fazer tudo com humildade, sabendo que a nossa suficiência vem de Deus. Por isso que Paulo fala, a minha graça, Deus falou com Paulo, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós somos fracos, é como que somos fortes, porque nós somos vasos de barro, para que a glória do Senhor se resplandeça em nós. Ou você se compara e se acha melhor, ou você se compara e se acha pior. Aí você fica deprimido, fica triste. Fala assim, nossa, eu não consigo falar bem, eu não consigo cantar bem, eu não consigo alcançar essa nota, eu não consigo tocar tão suave como fulano, eu não consigo pegar, não consigo servir direito. Aí a pessoa começa a comparar para menos. Fala assim, eu não consigo fazer isso. Sendo que o Senhor tem chamado a cada um de uma maneira especial, com as suas características. Então, você tem que fazer do seu jeito, porque o Senhor te chamou assim.
E quando você faz o melhor que você pode naquela área em que o Senhor te chamou, você vai alcançar o seu propósito. Você vai alcançar o seu objetivo. Você não precisa ser o melhor, você precisa dar o melhor de si para Deus. Porque Deus te chamou como você é. Deus te chamou com as suas características. Porque com as suas características que você vai alcançar o povo do marketing fala o seu público-alvo, né? Deus tem o seu público-alvo para cada um de nós. E se você fazer o melhor do seu jeito, você vai alcançar o público-alvo, as almas que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, nunca devemos nos comparar. Paulo fala que aquele que se compara age sem entendimento. Aquele que se compara age sem entendimento, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. O Senhor entende cada um de nós, porque Ele nos acompanhou. Antes de nós nascermos, Ele tem acompanhado toda a nossa trajetória de vida. Ele sabe o que fazemos e por que fazemos, e os homens não sabem isso. Eles não conhecem a intenção do nosso coração. Por isso, 1 Coríntios, o Paulo fala isso porque muitas pessoas queriam ser como as outras. E ele fala assim, cada um tem o seu dom específico, cada um tem que atuar na sua área, você não pode se comparar. Quando nós comparamos, nós sempre perdemos. 1 Coríntios, capítulo 12, o capítulo que fala sobre os dons espirituais. Eu quero falar só sobre as diferenças hoje. Versículo 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Amém? Manifestação diferentes formas de manifestação. Cada um tem um jeito de ministrar a palavra, cada um tem um jeito de fazer o louvor, cada um tem um jeito de tocar um instrumento, cada um tem o seu jeito peculiar. Mas quando nós fazemos para Deus, é para o bem comum. O Senhor falou que tudo é visando o bem comum. A palavra do Senhor diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Cada um tem o seu dom. O Senhor tem distribuído vários dons na igreja, mas por que cada um quer operar naquele mesmo dom? Porque cada um quer fazer sempre a mesma coisa. São tantos os dons, quando a gente para aqui para ver onde saem esses dons na igreja, onde está essa diversidade de dons. Deus distribuiu a cada um, a cada corpo do Senhor, Deus distribuiu todos esses dons para que a igreja seja completa e seja plena. Mas o que acontece quando nós saímos do propósito de Deus é porque nós, muitas vezes, desviamos do propósito do Senhor. Desviamos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e queremos ser igual ao outro. Verso 12 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? Nós somos um corpo, assim como o nosso corpo tem mão, tem pé, tem orelha, tem boca, tem nariz, tem olhos. Assim é a igreja do Senhor. Tem que haver diversidade. Tem que haver diversidade para que a igreja possa funcionar. Verso 14 diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Fala assim, como eu não prego, eu não faço parte do corpo de Cristo. Como eu não estou no louvor, eu não faço parte de Cristo. Como eu não sirvo no diaconato, eu não faço parte do corpo de Cristo. Cada um tem uma função específica no corpo de Cristo. Cada um tem que se deixar fazer.
E o verso 18 diz, verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos seus membros segundo a sua vontade. Amém? Se todo mundo só pregasse, onde estaria o louvor? Onde estaria a adoração? Se todo mundo só louvasse, onde estaria a pregação? Se todo mundo só louvasse e pregasse, onde estaria a oração? Onde estaria a intercessão? Onde estaria o diaconato? Onde estariam os que servem? Onde estariam os que ajudam? Onde estariam os que aconselham? Onde estariam aqueles que ensinam a palavra? Nós temos que agir conforme o Senhor nos chamou, para que nós possamos ser honrados pelo Senhor. Porque, às vezes, nós falamos que aquilo tem mais honra, mas Deus não fez assim. E a palavra do Senhor diz, no verso 23, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igualmente cuidado uns pelos outros. Amém? Aquele que pensa que tem menos honra, que fica lá no cantinho, servindo a Deus só na intercessão. Só não, né? É muito intercessão. É essencial, primordial na igreja do Senhor. Então, mesmo aqueles irmãos ficam ali na oração, pensa que ninguém está vendo. A ele, Deus deu muito mais honra. A ele, Deus o exaltou para que todos tenhamos igual honra perante o Senhor. Todos tenhamos a mesma importância diante de Deus, porque para Deus nós somos chamados como um só corpo. E quando nós operamos naquilo que nós fomos chamados, a igreja do Senhor cresce, a igreja desenvolve. Porque a igreja do Senhor tem andado tão doente, porque ela tem perdido essas funções diferentes. Todos querem ser igual, todos querem ser a mesma pessoa, todos querem falar igual, vestir igual, pensar igual. Todos querem ser da mesma forma, e Deus não nos chamou assim. Deus nos chamou para sermos diferentes, para não se comparar. Por isso falo, aquele que está se comparando age sem entendimento. Ele vai ficar sofrendo porque nunca vai ser igual. Ele vai querer alcançar a igualdade, ele vai querer alcançar até a superioridade, vai ficar lutando aquilo ali a vida toda e vai sofrer e não vai estar contente em qualquer circunstância. Por isso, a primeira coisa que devemos fazer é parar de nos comparar e saber que o amor de Deus nos escolheu como pessoas únicas e especiais, que vai fazer determinada coisa específica para Ele, e nós temos importância, somos igualmente importantes no corpo de Cristo. Nós não podemos nos comparar. Você pode se inspirar em outra pessoa. Por exemplo, eu falo, eu gostaria de saber pregar bem, eu gostaria de saber pregar como fulano, mas você não vai querer ser o clone de fulano. Eu queria aprender a falar bem, com autoridade. Você pode se inspirar na pessoa para buscar mais conhecimento, para crescer espiritualmente, mas você não pode querer ser igual, totalmente igual à pessoa, ser um clone da outra pessoa, porque nós temos as nossas diferenças. E essas diferenças é que Deus quer usar. Essas diferenças é que Deus forma esse corpo tão lindo e perfeito, que age e funciona de uma maneira sadia, saudável, quando cada um funciona naquilo que foi chamado. A única pessoa que nós podemos imitar 100% é Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o único parâmetro para nós nos compararmos e queremos ser igual. Porque Ele foi um homem perfeito e sem pecado, e nós temos que trabalhar para chegar à verdadeira estatura de Cristo, verdadeiro conhecimento, cada dia mais nos aperfeiçoando. Então, quando nós nos inspiramos, nós temos um modelo que é Cristo. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, nunca se compare, porque sempre irá haver perca. Quando nos comparamos, sempre vamos ficar tristes e não vamos estar contentes. O segundo que Paulo nos ensina aqui é não viver para agradar outras pessoas,
Nós temos que viver para agradar a Deus. Nós temos que viver para fazer a vontade do Senhor e não para agradar os homens. Nós muitas vezes confundimos ser agradável com agradar as outras pessoas. Os cristãos, as pessoas que servem a Deus devem ser agradáveis. Pessoas que são luz, pessoas que são sal da terra, pessoas em que outras se inspirem, pessoas em que outras pessoas vão seguir o seu modelo, vão dizer, nossa, aquela pessoa realmente serve a Deus, tem temor de Deus, tem amor ao próximo. Nós devemos dar bons exemplos, ser pessoas agradáveis, ser pessoas que as outras pessoas gostam de estar perto. Mas uma coisa é você ser agradável, outra coisa é você querer agradar as pessoas, fazer tudo para agradar as outras pessoas, esquecendo-se de agradar o próprio Deus que nos chamou. Por isso que Paulo fala, nós não podemos ser assim. E ele fala que ele não estava procurando isso. Gálatas 1:10 fala, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha a importância que Paulo está falando. Se eu estivesse tentando agradar os outros, se eu estivesse tentando agradar o homem, eu não seria mais servo de Cristo. Porque para tentar agradar os homens, ele começou a perseguir a igreja do Senhor, com aquele zelo que ele tinha de cumprir o Pentateuco, de cumprir a Torá, e em pensar que aqueles que anunciavam Jesus estavam anunciando um outro Deus, um Messias falso. Ele pensava que eles estavam anunciando um Messias falso, um que não era realmente rei, que não era realmente Deus. E no zelo da palavra, no zelo querendo cumprir a Torá, que ele era fariseu, estudioso da palavra, naquele zelo ele começou a perseguir a igreja do Senhor. E quando ele começa a perseguir os cristãos, ele agrada aos homens. Ele agrada todas as autoridades, os sacerdotes dão até carta de recomendação, vai mesmo, prende, tortura esses cristãos, eles não podem prosseguir. E quando ele estava perseguindo a igreja, ele estava agradando aos homens. É por isso que ele fala, se eu ainda estivesse tentando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque para me agradar os homens, eu não poderia pregar a Cristo. Por isso que ele fala, nós não podemos agradar os homens. Nós temos que ser agradáveis. Nós temos que ser pessoas boas, mas nós não podemos agradar, buscar a aprovação dos homens, mas buscar a aprovação de Deus. Quando as autoridades quiseram prender Pedro e os outros apóstolos ali, quando pregavam em Atos, eles falaram assim, olha, as autoridades falavam para Pedro e os outros apóstolos, nós já falamos com vocês parar de pregar esse nome, nós já falamos com vocês parar de pregar sobre Jesus, mas vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Vocês estão enchendo o coração do povo e ainda estão falando que é contra nós, querendo colocar o sangue deste homem nas nossas costas. E começaram a repreender Pedro, na verdade, os outros apóstolos. Começaram a repreender eles, mas eles falaram assim, olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens, porque nós não estamos buscando a aprovação dos homens. Eles não queriam agradar a homem, porque eles falaram, nós não podemos deixar de falar tudo aquilo que temos visto e ouvido. Eles estavam vivendo os milagres de Deus. Eles queriam agradar a Deus, eles queriam a aprovação de Deus e não as dos homens. Paulo também fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus que prova os nossos corações. Nós estamos falando para agradar a Deus e não aos homens. Isso não quer dizer que você não pode ser agradável para falar as coisas, não precisa ter sabedoria para falar. Porque nós devemos exortar com amor, falar com amor as pessoas do Evangelho. Mas nós devemos falar a verdade. Nós não devemos camuflar a verdade, omitir a verdade para agradar as outras pessoas. Mas quando nós falamos a verdade da palavra,
com as pessoas. Olha, eu estou falando a verdade, aquilo que Deus fala, aquilo que está escrito. E eu estou falando com o amor que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu não preciso me preocupar em agradar as pessoas. Porque quando eu me escondo a verdade, não falo a palavra do Senhor para aqueles que até chegam para nós pedindo um conselho. Você tem a verdade, mas essa verdade vai machucar fulano, eu não posso falar essa verdade. Você deve falar, porque a verdade vai curar a pessoa. A verdade vai trazer a libertação. Quando você omite, esconde a verdade, tentando não magoar a pessoa, você está levando ela para a destruição. Você está levando, escondendo a verdade dela que ia libertar. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você esconder a verdade da pessoa só para agradar, você está condenando a pessoa. É por isso que você tem que ter amor, tem que ser agradável, mas tem que falar a verdade. Não procurar agradar os homens, mas procurar agradar a Deus. Não procurar ser aprovado pelos homens, mas ser aprovados por Deus. Porque sempre quando nós tentamos agradar as pessoas, agradar os homens, nós ficamos infelizes, porque nunca iremos agradar a todos. Sempre terá um que não vai ser... falar assim, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Sempre vai ter um que vai ter, mesmo você não fazendo nada, vai olhar para a sua cara e falar assim, meu santo não bate com o fulano. Meu santo é Jesus, então, se o seu santo está... Mas sempre vai ter um que não vai olhar para a sua cara e não vai para a sua cara. Não vai, assim, desgostar de você. Principalmente se você tiver possesso, né? Porque, assim, realmente o santo não vai bater, não. E aconteceu isso com várias pessoas que tentaram. Eu peguei aqui o exemplo de Lia. Lia, que foi esposa de Jacó, em Gênesis 29. Queria ler só 3 versículos, irmãos, para exemplificar. Gênesis capítulo 29, versículo 32. Jacó tinha escolhido Raquel, né? Mas Labão lá enganou ele, deu Lia na frente, que era mais velha. E de aparência, diz que Raquel era mais bonita para ela de aparência. E Lia se sentia rejeitada, Lia se sentia infeliz com isso. E no verso 32 diz, Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Você vê até o nome do filho dela, estava falando assim que o Senhor viu a infelicidade dela e agora o meu marido vai me amar. Ela estava querendo agradar o marido através de um filho. Eu vou ter filho porque agora meu marido vai me amar. E ela começou e continuou essa saga de Lia. A cada filho que ela tinha, ela queria a aprovação do seu marido. Ela queria o amor de qualquer jeito. Agora, essa passagem aqui é muito para as mulheres, né? Mas serve para todos. É a ideia, né? De querer agradar as outras pessoas, de querer ser amada pelas pessoas para ser feliz. E o Paulo falou assim, olha, eu vou estar contente em toda circunstância, não importa se o outro vai me amar. Eu estou preocupada com o amor de Deus para com a minha vida. E Lia começa a falar assim no verso 33, Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Outra vez ela falou assim, Deus está me dando isso porque eu sou desprezada. Eu sou inferior. Por isso que Deus me deu isso. E continua, de novo engravidou. Quando deu à luz a mais um filho, diz, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Lia não tirava isso da cabeça. Eu falo assim, agora sim ele vai gostar de mim. Agora ele vai ficar junto de mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. E continua o verso 35. Engravidou ainda outra vez e deu à luz mais um filho. E disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Amém?
Depois ainda continua a disputa mais para frente, mas eu queria gravar esse nome de Judá que ela deu. Depois de 3 filhos, ela falando assim, eu sou infeliz, eu sou desprezada, agora meu marido vai me amar. Ficou atrás disso. Quando chega no 4º filho de Judá, que ela fala, agora eu louvarei o Senhor, agora eu bendirei o nome do Senhor. No 4º filho que ela entendeu que tudo que ela tinha vinha do Senhor, todas as bênçãos que vinham sobre ela, vinha do Senhor. É por isso que nós temos que louvar ao Senhor a cada bênção, não vincular essa bênção às outras pessoas, não vincular a bênção que o Senhor nos dá para agradar as outras pessoas, para conseguir o amor e a aprovação das outras pessoas, mas nós devemos pegar a bênção de Deus e louvar ao Senhor, porque é Ele que tem nos concedido, e a felicidade dEle não depende da aprovação, não depende do amor do outro, mas do amor único e exclusivamente de Deus. Quando nós temos essa atitude, a última atitude de Lia, agora eu louvarei ao Senhor, agora eu bendirei o nome do Senhor. Nós cantamos esse hino, bendirei ao Senhor para sempre, bendirei ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Não vamos deixar que as pessoas roubem essa felicidade. Nós mesmos, damos a felicidade para outras pessoas. Vinculamos estar contente, a aprovação do outro, a agradar o outro. E sempre nessa busca constante, como Lia, eu sou infeliz, por isso eu tive esse filho. Eu sou desprezada, por isso eu tive esse outro. Eu tive o 3º, agora sim meu marido vai me amar. Olha essa saga de infelicidade, de constante busca do outro que o ser humano tem. E muitas vezes não estamos contentes por causa disso, que buscamos agradar ao Senhor. Mas que nós possamos aprender, a cada bênção que vier sobre a nossa vida, nós falamos, agora louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor para sempre, porque nós somos dele. E quando nós procuramos agradar a Deus, Ele se alegra em nos abençoar. A palavra do Senhor diz que Deus se alegra quando tudo vai bem aos seus servos. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em fazer as coisas a nosso favor. A palavra do Senhor diz que nunca se viu Deus tal como este, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Glória a Jesus. Outra coisa que nós devemos saber, que Paulo nos ensina na palavra, de tudo o que ele aprendeu, é saber que a nossa vida depende somente do Senhor. E que nós temos que saber o Deus, e nós temos que conhecer o Deus que estamos servindo. Porque quando conhecemos o Deus Todo-Poderoso, temos intimidades com Ele, nós podemos falar como Paulo. Nós também temos todas as coisas naquele que nos fortalece. É por isso que ele fala, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. 2 Timóteo 1,12 diz assim, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, para guardar o meu depósito, para guardar o meu tesouro, aquilo que eu tenho até o dia final. Paulo falava, eu sei em quem tenho crido, é por isso que eu não desanimo, mesmo em frente a tantas lutas, mesmo em frente a tantas dificuldades. Eu sei o Deus que eu sirvo, é por isso que eu não posso desanimar, porque todas as coisas Ele pode fazer ao meu favor. Eu sirvo um Deus todo-poderoso, o Deus impossível. Por mais que eu passe situações adversas, eu não vou perecer. A confiança de Paulo não estava baseada nas circunstâncias. Porque se estivesse, primeiramente, ele nem poderia pregar isso, porque ele estava preso. Filipenses é uma das cartas de prisão de Paulo. Ele estava preso, acorrentado, em cadeias. E ele fala com os filipenses, ele transmite uma mensagem de alegria. No início do capítulo 4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. E agora eu falei assim, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E no momento ele estava vivendo uma circunstância super adversa. Estava preso. Como Paulo está contente dentro da prisão?
sem nenhum conforto, sem nenhum auxílio, como ele poderia estar contente? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia em quem ele cria, que era o Deus Todo-Poderoso. Por isso a confiança de Paulo não estava nas circunstâncias. Nós podemos ver as aventuras de Paulo. Como que eram as aventuras de Paulo? Vamos ver 2 Coríntios 11, 24. Eu falo, Senhor, Paulo que se aventurava. Paulo era um aventureiro. E olha as aventuras de Paulo. 2 Coríntios 11, verso 24, diz assim. Olha como é que ele sofria as aventuras. 2 Coríntios 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Olha como é que começa as aventuras dele. Era costume, né? Algumas tradições foi 40 menos 1, né? Açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Irmão, se o barco afundasse comigo 3 vezes, eu ia falar, meu Deus, eu estou muito azarenta. Mas Paulo, não, continua, ele tinha muita aventura. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, que eram os hebreus, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Irmãos, eu acho que pessoa nenhuma passou tanto perigo igual Paulo. Sofreu tanto igual este homem, para ele aprender a viver contente em todas as circunstâncias. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Irmãos, aventuras de Paulo. 5 vezes açoitado. Ivana, as costas dele toda marcada. 3 vezes apanhou com vara. 1 vez foi apedrejado, deu como morto. Depois os discípulos rodearam e pegaram ele. O pessoal parou de apedrejar porque pensaram que ele estava morto. 3 vezes naufrágio de barco. Passou 1 noite e 1 dia na fúria do mar. Já viu aqueles filmes do mar que fica lá só na taubinha ali? A gente pensa, não vai dar certo, não vai dar certo. Olha os... Gente, irmãos, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Quando eu leio essa passagem, a gente não sofre nada por amor do Evangelho. E Paulo, toda vez que você estiver desanimado, pensando que está passando por luta, vê a vida de Paulo. Lê essa passagem para vocês sentirem o que é sofrer por amor do Evangelho. Bem que Jesus já tinha falado para Ananias quando mandou ir lá em Paulo, né? Ananias falou assim, eu não, esse perseguidor de igreja vai me matar. Ele falou assim, Ananias vai lá porque eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo Evangelho. E realmente ele sofreu na sua carne, no seu corpo, tanto fisicamente como interiormente, porque ele fala assim, olha, além disso eu estou enfrentando todos os dias uma pressão interior com as igrejas que estão espalhadas. Eu quero ensinar, eu quero orientar, eu quero doutrinar a igreja para eles não caírem nos falsos profetas. Ele começa a falar isso porque a igreja estava dando muito mais atenção, muito mais honra aos falsos profetas, aqueles que vinham como ovelhas, lobos vestidos de ovelhas, né, para pegar o rebanho, ensinando falsas doutrinas. E ele fala, irmãos, olha tudo que eu sofri, mas eu amo vocês. E ele está todos os dias, ele preocupava com a igreja, todos os dias eles tinham aquela preocupação. Então era sofrimento por fora, sofrimento por dentro, aquela preocupação, todo mundo que escandaliza, eu estou me queimando aqui, todo mundo que está fraco, eu sinto fraco, eu sofro com ele. Lutas por dentro e por fora, mas ele falou, eu estou contente, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância.
Isso às vezes faz com o nosso coração arder, porque nós não temos sofrido nada por amor do Evangelho. E muitas vezes nós estamos tristes, angustiados, deprimidos, por causa de uma coisinha que acontece na nossa vida. Enquanto nós, em vez de nos espelharmos nesses grandes homens de Deus e falar assim, eu sei que o meu Redentor vive, e isso não é nada diante dos olhos de Deus, Ele vai fazer, Ele vai resolver, Deus vai dar um jeito, Deus vai operar milagre, porque para Deus nada é impossível, para o Senhor nada é impossível, e tudo que está de errado na nossa vida, Deus pode colocar um ponto final, Deus pode dar um basta, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso que Ele fala, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Por isso que Paulo fala isso. E nós devemos bendizer o nome do Senhor em todo o tempo mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas. Nós bendizemos o nome do Senhor porque nós sabemos o Deus que servimos. Sabemos o amor que Ele teve por nós. Sabemos que Ele deu o melhor para nós, enviando o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso eu falo assim, eu bendirei o nome do Senhor para sempre. Como Jó, aquela luta toda, perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seus bens, tudo. E ele fala, ele rasga suas vestes, cai prostrado diante do Senhor, fala assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu partirei, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos coragem de falar isso no meio das lutas, no meio da tribulação? Louvado seja o nome do Senhor, foi Deus que deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que no meio da tribulação, lá em Jó 19:25, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que Ele está vivo, eu perdi tudo, perdi até a minha saúde, estou aqui raspando as minhas feridas com caco e na cinza, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, porque muitas vezes nós temos só glorificando ao Senhor quando vem as bênçãos, quando vem os milagres. Mas nós devemos aprender a bendizer o Senhor em todo o tempo, para nós estarmos contentes, sabendo no Deus que nós temos crido. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala, eu sei passar por todas as coisas, sei passar por necessidade, sei passar por fartura. Já aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que os irmãos do louvor podem vir entoar um hino de louvor ao Senhor. Enquanto isso, você vai meditando nessa palavra. O que devemos fazer para estar contente em toda circunstância? Aprender o segredo que Paulo aprendeu. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pensa que o segredo de estar contente é uma dica de ouro, né? A dica de ouro. Vou ficar feliz agora, vou num piscar de olhos. Mas é um aprendizado. E esse aprendizado pode ser acelerado quando você aprender o que Paulo falou. Não se comparar às outras pessoas. Porque você é único, é especial, é chamado de Deus. Não procurar agradar os homens, mas estar agradando sempre ao Senhor. Em tudo que você fizer, fazer para a glória de Deus. Fazer para agradar ao Senhor e obter a aprovação dEle. E em terceiro lugar, aprender em quem você tem crido. Aprender o Deus que você serve, que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Que Ele pode todas as coisas e nada é impossível para o Senhor. Senhor, que cada um nessa manhã, Pai, coloque essa palavra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para que nós venhamos viver contente em toda e qualquer circunstância. Ah, Pai, sabendo que o Senhor nos ama, que se o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, o Senhor não dará todas as outras coisas juntamente com Ele? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia.